jornalismo e jornalistas. Histórias e perspectivas de quem geralmente as conta. Egresso do curso de jornalismo da UFN, já atuou no jornal A Razão, na Câmara de Vereadores, foi repórter das editorias de Geral Esportes no jornal Diário de Santa Maria do grupo RBS e hoje é apresentador da Rádio CDN e gerente de jornalismo do Diário SM. Recebemos de papo com Pedro Pavan. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, prazer estar aqui. Falar um pouquinho de jornalismo com vocês, dessa minha trajetória desde que me formei como jornalista aqui pela UFN. Então, como o jornalismo entrou na tua vida? Eu sempre gostei muito e eu sei que é bastante recorrente com muitos colegas, egressos e também com estudantes, muito de esporte, né? E assim como vários também, vi que o caminho de ser algum atleta era inviável, né? Então resolvi partir para o jornalismo esportivo, uma área que sempre me agradou e comecei com essa ambição de, na faculdade, entrar com a mentalidade de trabalhar com o esporte, né? Cobrir esporte, seja em Santa Maria, seja no estado, seja no país. Então a minha ambição quando eu entrei no jornalismo sempre foi trabalhar com esportes, entrei focado nisso. E você participou da segunda geração do Tutório da Rede, aqui da Rádio Web FN, um programa que fala sobre futebol no cenário de Santa Maria. O Pedro já tinha essa paixão quando criança? Já tinha bastante, sempre fui muito fanático, principalmente por futebol, né, de uma maneira geral. E ao longo dos anos também fui desenvolvendo paixão por outros esportes. E Santa Maria, ela tem uma característica muito bacana que é uma variedade bastante grande de modalidades. Então, ao longo da faculdade também, com o titular da rede, naquela época a gente teve a oportunidade de trabalhar outros esportes além do futebol. A gente trabalhou bastante futsal, enfim, era bastante, muitos esportes que a gente acabava cobrindo, muitas equipes, mas claro, sempre bastante focado no futebol, porque é a grande paixão do brasileiro em termos de esportes, né? Falávamos bastante de Inter de Santa Maria, de Rio Grandense, mas também falávamos muito de Grêmio, de Inter, de Seleção Brasileira, até de Série B de Campeonato Brasileiro a gente falava, porque era um programa também destinado a isso. Então, lembro com muito carinho mesmo do Titular da Rede, porque foi um programa que eu criei muitos laços, tanto com professores, técnicos, Sim. colegas, então uma das minhas passagens, se eu posso assim dizer, pela UFN, que me dá muita alegria, umas lembranças muito boas. E em que ano foi isso? Eu comecei jornalismo aqui em 2008, né? Então desde o início sempre quis participar do programa. Me convidaram, a primeira geração do programa me convidou, o colega Gilson Alves, que hoje trabalha inclusive comigo lá no Diário de Santa Maria, é editor de esportes lá do Diário, me convidou para participar do programa, ele e outros colegas que eram da primeira geração. Então foi logo no início ali, se não me engano, no segundo ou terceiro semestre eu já estava envolvido com o titular da rede. Então foi desde o inicinho ali, então foi bem precoce, digamos assim, uma participação dentro da parte de rádio e jornalismo aqui da UFN. E seguindo nessa perspectiva do jornalismo esportivo, hoje tu apresenta na Rádio CDN o Papo de Esporte. Como é que foi a construção desse projeto? Então, a gente está com o Papo de Esporte faz pouco mais de um ano, né? E a gente sempre propôs um programa mais leve, também voltado e observando as mídias digitais hoje em dia, porque é muito importante a gente observar o que está acontecendo no mundo digital. Então, é um programa também direcionado ao público mais jovem, um programa mais leve para fazer esse casamento, porque hoje, dentro do Grupo Diário, a gente tem a Rádio CDN, que está no rádio 93.5 FM, a gente tem a TV Diário, a gente tem as plataformas do Grupo Diário e a gente também está no streaming. Então, é muito importante a gente tentar fazer esse casamento. Então, a proposta do programa do Papo de Esporte sempre foi essa, né? Conversar com todos os públicos, mas sem esquecer e também tentar valorizar cada vez mais as plataformas digitais, com muitos convidados. A gente tem alunos também como convidados de várias instituições aqui de Santa Maria, para bater um papo mesmo sobre esporte. Tem alunos aqui da UFN, eu sei que participam conosco lá também. O programa tem produção, né? Vários colegas que já formados, que alguns que nem estão mais em Santa Maria, estão trabalhando em outros meios, também participaram da produção do programa. Então é muito bacana também observar como o Papo de Esporte, ele acabou também funcionando como uma espécie de laboratório para esses estudantes se firmarem no cenário do jornalismo. Nossa, que legal. E a sua trajetória no Jornal Diário, ela começa em 2012,
quando ainda pertencia ao grupo RBS. Qual reportagem naquela época te marcou? Eu trabalhava no Jornal A Razão até 2012, trabalhei no Jornal A Razão e eu fui chamado, na verdade, na RBS quando aconteceu o episódio da tragédia da Kiss. Foi em março de 2013. Na época, a RBS estava precisando de repórteres para cobrir em função de tudo que aconteceu. Então, eu fui para lá em 2013, março de 2013, para fazer um freela. Eu ia fazer um freela na RBS, dentro do Diário de Santa Maria, e esse freela acabei ficando lá por mais tempo. Eu não tenho como não te dizer que foi a Kiss, porque é inevitável. Sim, todo mundo que trabalhou em 2013 na tragédia, com certeza vai destacar que foi o episódio mais marcante, né, na sua trajetória profissional. Então, eu também tenho que te dizer que foi a Kiss, por tudo que a gente viveu naquela época. Quando aconteceu, eu estava trabalhando na Razão, mas logo em seguida já me transferi para o Diário de Santa Maria. Então, foi um episódio que marcou bastante. Eu morava muito perto ali de onde aconteceu, então na própria madrugada eu já fui para ali trabalhar. Então é bastante marcante e é algo que a gente carrega até hoje, né? Aqui em Santa Maria, enquanto jornalistas, enquanto santamarense, porque eu também sou de Santa Maria, são sempre notícias muito difíceis que a gente tem que cobrir e é um assunto muito caro para nós jornalistas, né? Então esse não tem como outra resposta para te dar que não seja isso. Mas claro que tem inúmeras coberturas que me marcaram, histórias, sempre gostei muito de contar histórias também dentro do jornalismo, tem fazendo um casamento com o esporte também, tem uma outra matéria que me marcou bastante, que é atrelada ao futebol americano, uma história de um menino, o Lorenzo, que ele tinha um câncer, e a gente descobriu que ele gostava muito de futebol americano, ele descobriu uma paixão pelo futebol americano incomum para muitas crianças. E a gente foi contar a história desse menino, ele tinha 5 anos na época, e a gente acabou levando, a gente fez uma produção para levar os jogadores de futebol americano até a casa dele. Então foi uma cobertura também, essa matéria, contar essa história desse menino me marcou. 2 ou 3 anos depois o Lorenzo veio a falecer em função do câncer, mas antes disso acontecer a gente conseguiu organizar também que ele fosse acompanhar uma partida de futebol americano no estádio. Então, tem várias pessoas envolvidas nisso, nesse processo, os jogadores, o próprio, hoje vereador Givago Ribeiro, que era secretário de esportes na época, ajudou bastante nessa construção para fazer isso acontecer. Então, dentro do jornalismo, e eu estou há bastante tempo nessa área, tem várias histórias que nos marcam, né? E essa foi uma das histórias que me marcou pelo fato de eu gostar muito de esporte e ter conseguido também, de certa forma, com o jornalismo, proporcionar um momento para esse menino. Você foi repórter em várias editorias, Geral e Esporte. Quais as dificuldades e as diferenças que tu encontrou em cada uma? Então, o esporte, para mim, ele sempre foi muito natural, por eu gostar desde muito cedo. Quando eu fui trabalhar no Diário de Santa Maria, e na própria Razão, antes eu não fui para ser repórter de esportes. A vaga que tinha na época era para fazer geral, tanto na Razão, fazer de tudo um pouco, e no Diário de Santa Maria, de forma geral. Então, a maior dificuldade que eu tive foi me adaptar mesmo ao que eu não estava acostumado a fazer. Foi uma mudança para mim, porque como eu comentei no início aqui da nossa conversa, eu entrei para o jornalismo por causa do esporte. E ao longo da minha trajetória eu tive que aprender a fazer outras coisas, assim como hoje em dia todo mundo tem que se adaptar cada vez mais aos novos formatos de tecnologia. Então, para mim, naquela época, a minha grande adaptação não era nem a tecnologia, porque não era esse nível que a gente está hoje de tecnologia com tantas redes sociais. Então, a minha adaptação maior na época foi realmente essa transição do esporte para outras áreas que eu não dominava. Então, tive que estudar bastante, tive que aprender, obviamente, com os editores, com colegas. Então, um grande desafio para mim e diferença entre o esporte e outras áreas era realmente o domínio que eu sempre tive do esporte, e daí quando tu sai da tua zona de conforto, acaba sendo mais difícil. Então, tu tem que se esforçar mais, se dedicar mais, tentar se interessar mais realmente pelo que tu não conhece para te aprender e conseguir passar isso para os leitores, que na época, né, eram só leitores do impresso e a gente mal tinha um site ali, então era isso, né? Tu aprender para te conseguir passar o que tu absorveu para quem está lendo o jornal.
E você foi editor-chefe do Diário até pouco tempo e hoje está como gerente de jornalismo ali dentro, né? Quais são os desafios enfrentados no dia a dia? Então, como editor-chefe, a minha função ela acabava sendo bastante atrelada à redação, especificamente à redação do Diário de Santa Maria. Me envolvia muito em questão de comandar reuniões de pauta, definir o que vai para o jornal, o que vai para o site, o que vai para a TV, o que vai para a rádio. Então, me envolvia quase que exclusivamente com as questões envolvendo o jornalismo, enquanto editor-chefe. Nessa função que estou desempenhando agora, também atendendo às necessidades do mercado, e aqui quando eu falo mercado, eu não estou me referindo só à parte comercial, mas é ao que o formato hoje de jornalismo exige enquanto mercado, que é a gente estar mais próximo também da tecnologia, das redes sociais, de tudo que envolve o jornalismo hoje. Hoje a minha função enquanto gerente de jornalismo ela acaba sendo mais macro no sentido de pensar o jornalismo enquanto grupo diário, junto com os gerentes dos outros setores. A gente tem o gerente comercial, a gente tem o gerente de circulação, a gente tem gerentes de outras agências de inovação. Então a gente acaba tomando decisões, né? Acaba tomando decisões mais macro em nome do grupo, pensando no que é o melhor dependendo do tipo de situação. Por exemplo, tem uma cobertura grande que a gente vai fazer, como é que a gente vai abordar essa cobertura, uma cobertura de eleição, uma cobertura mesmo de esporte e divisão de acesso, como é que a gente vai fazer essas coberturas e de que forma que também as outras áreas dentro da empresa, elas vão conseguir se linkar a isso. Então, de forma bem resumida, hoje as diferenças e a forma como eu atuo no jornal são essas. Mas, de certa forma, eu ainda continuo bastante ligado à redação, ainda me envolvo com a questão da operação, me envolvo muito hoje em dia com o digital, com o mundo digital, e sigo também, junto com outros colegas, tomando decisões referentes ao jornalismo em si. O jornalismo é uma profissão que necessita se reinventar ao passar do tempo com as mudanças tecnológicas. Como você entende isso como ser jornalista? Eu entendo que o jornalismo em si, ele sempre foi assim. O jornalismo sempre foi assim. De tu ter que se reinventar, tu ter que buscar. O jornalista, pela sua essência, ele é um curioso. Ele tem que buscar, ele tem que se interessar, ele tem que ir atrás. Essa é a essência do jornalismo. Tu tem que buscar o conhecimento toda hora. O jornalista que não tenta buscar o conhecimento não tem que ser jornalista, tem que buscar outra área para atuar. Então o jornalista, pela essência, ele precisa ser essa pessoa que se reinventa constantemente. E o mundo tecnológico, a grande diferença que eu vejo é que ele acelerou demais esse processo. Esse processo que antes não era tão acelerado, hoje ele está muito mais acelerado. Então o jornalista antes, posso dizer que daqui a pouco ele tinha um pouquinho mais de tempo, né, para pensar e ver de que forma que ele ia abordar determinado tema. Hoje não, hoje tem que ser tudo muito mais rápido, né? Mas, de certa forma, o jornalista ele sempre foi essa figura de reinvenção constante. Ele tem que se reinventar. Essa é a missão dele, pelo fato de a gente ter que estar buscando informações a cada momento. Certo. Muito obrigado, Pedro, por retornar à casa, né, que te formou e vir ao programa dar essa entrevista. Eu que agradeço, muito bacana poder voltar aqui, né, revisitar esses corredores aqui da UFN. Então, muito importante também a gente conversar com alunos, conversar com professores, enfim, conversar com todo mundo e pessoas que são apaixonadas também pelo jornalismo, assim como eu sempre fui. Nós que agradecemos. De Papo com Pedro Pavan, egresso do curso de jornalismo da UFN, apresentador da Rádio CDN e gerente de jornalismo do Diário de Santa Maria. A cada semana batemos um papo com jornalistas de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram, @programa de Papo Com, e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!